Então, eu preciso que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Um homem que está sendo chamado para uma liderança. E nós vamos aqui ao primeiro ponto. Juízes 6, 11. Amém? Amém? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abirezita. E Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Malhando o trigo no? Malhando o trigo no? Malhando o trigo onde? No? Olhe para mim aqui. Um primeiro ponto que eu quero começar a conversar com vocês. Havia um problema sério, pois os midianitas faziam investidas, incursões, invadia o território do povo de Deus e saqueava tudo. E num desses momentos, um homem chamado Gideão está malhando o trigo no lagar. Trigo se malhava numa eira, ok? Um espaço aberto, amplo. Lagar era um local para beneficiamento de uvas. Às vezes fica até, se você conhece um pouco, eu sou um pouquinho mais da roça, mas se você conhece um pouco como se ia criar uma adaptação para se malhar o trigo, algo que se espalhava num espaço grande, se passava algo por cima, ok? Para que ele fosse ali se desgarrando, depois ajuntava e removia a palha. E você observar esse indivíduo malhando o trigo num lagar, provavelmente mudando a situação, tendo que fazer os molhos e espancar para que ele caísse ali dentro. Depois havia um processo totalmente desconfortável, algo que iria limitar muito a produtividade desse indivíduo. Seria muito mais rápido, seria muito mais eficaz e eficiente ele fazer este trabalho numa eira. Porém, ele tem um problema, ele tem inimigos, certo? Que poderão ver com muito mais facilidade o que ele está fazendo. Mas o que me chama a atenção é que o que Gideão precisava para malhar o trigo era uma eira. E ele não tem uma eira para malhar o trigo por alguns problemas. O que ele tem é um lagar, que não é para trabalhar o trigo, é para trabalhar a uva. Bom, eu vou aprender uma grande lição com esse indivíduo. Para malhar o trigo ele precisava de quê? Me ajude aí. De uma? Ele tem uma eira? O que ele tem é um? O ideal para ele seria o quê? Mas a realidade dele diz que ele tem um quê? Se você deseja ser um grande líder, vai ter que aprender que nem sempre terá o ideal em suas mãos, e sim uma realidade para ser administrada. Muitas vezes você vai olhar para a gente que tem um lagar e está produzindo, e está explodindo, e está fazendo, e o que você tem é uma eira. Ou, ele tem uma eira, o que você tem é um lagar. O lagar é pequeno, é apertado, é desconfortável, é meio confuso, tem que haver uma adaptação, mas é o que eu tenho. Eu posso dizer, já que eu não tenho uma eira, também não vou fazer nada. Porque tem gente que acha que o ideal sempre vem. Não, querido, você tem que aprender a trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. Nem sempre as pessoas se frustram, seu coração fica, por quê? Porque ela tem o hábito de ficar olhando a realidade dos outros.
A dos outros é dele, meu filho. A sua realidade é dura, ela é feia, ela é esquisita, mas ela é sua. Quantas vezes eu tinha um Corsa que se apaixonou por reboque, um carrinho, um Corsinha. Ele não podia ver um reboque e ele parava. Uma vez ele parou em São José dos Campos, eu mandei rebocar para Taubaté, que eu tinha um amigo, parou na porta, desceu, liberei o reboque, o mecânico veio, pastor, eu falei, esse carro parou. Ele falou, o que é? Eu falei, eu não sei. Ele enfiou a chave, o bicho não pegou. Ele falou, o que ele tem? Eu falei, vontade de andar de reboque, só pode ser. Porque ele não estava pegando, andou de reboque. E muitas vezes eu ia em eventos onde os caras iam com carrões. E eu parava o meu carro longe. Era a minha realidade, mas eu não queria que ninguém visse. Porque realidade boa de ser vista é que é boa. A ruim a gente esconde. É ou não é? Então, se você quer viver uma vida madura, se você quer expandir seu ministério, aprenda a encarar a sua... Isso. Encare com maestria. E aprenda, querido, que o que encanta a Deus nem sempre encanta os homens. O que encantava os homens eram aqueles baús de ofertas que eram trazidos. O que encantou Jesus foi as 2 moedas da viúva. Então, se você deseja ter uma caminhada eficiente, encare o que é a sua realidade. Uma igreja pequena, num bairro pequeno, um povo difícil, que precisa ser discipulado, um povo rebelde. E aprenda uma coisa, principalmente você que é pastor. Isso eu tenho aprendido. A Bíblia diz que pastor tem que amar a ovelha, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que a ovelha ama pastor. Se o ovelha falar com você, te amo, você diz... Mesmo que ela seja sua mulher, é ou não é verdade? Desconfie. Pelo menos para te amar como ovelha. Ok? Então, a realidade, ela é dura. Eu pastorei uma igreja em Xerém. Um lugar pequeno. Luciano vai lá, Ricardo já foi lá. Certo? Um local pequenininho, é onde eu nasci, é o meu povo, são poucos recursos. Mas a gente está lá, é a minha realidade. Aí eu vou na igreja, aquela igreja grande, com um telão que eu queria colocar lá. Entende? Eu fui tentar botar esses dias lá, eu olhei para mim e não me vi. O rosto era tudo uma coisa só. Falei, gente, eu estou ruim da vista, mas piorei de repente. Você vai no lugar, vai ter uma estrutura que ainda não é a sua, pode até ser amanhã. Você tem que entender uma coisa: você trabalha no mesmo propósito, para o mesmo reino. Você está entendendo? Coloque isso no seu coração. Quanto mais rápido você enfrentar a sua realidade, mais fácil fica. Você quer ver uma coisa fácil de entendermos isso? Doença. Quantas pessoas começam a sentir uma dor pela fé, ela diz, não está doendo. Não está doendo. Oh, meu Deus, não está doendo, não dói, não. Aí passa o tempo, vai ver, tem um câncer. Aí o médico fala, se você tivesse procurado antes, tinha jeito. Mas você demorou muito. Demorou fazendo o quê? Não está doendo, não está doendo, não está doendo. Não tá... Tentando enganar a sua realidade. Encare sua realidade financeira. Encare suas limitações. É isso que nós vamos ver agora. Você quer ver? Dá uma olhadinha ainda em Juízes 6. E a segunda coisa que eu quero falar sobre Gideão. Juízes, capítulo 6, verso 15. Olha o que esse camarada diz. E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu. Sabe o que é o maior barato? É que esse cara está conversando com o anjo do Senhor. O anjo veio e falou, Gideão, você vai libertar o povo. Deus me mandou aqui.
Gideão falou: peraí que eu preciso explicar uma coisa para o senhor, seu anjo. Há algum engano nessa mensagem. Vou explicar ao senhor. Eu sou o menor na casa do meu pai, e a minha família é a mais pobre, hein? Então o senhor veio no lugar errado. Entendeu? Houve uma mudança de endereço. E o senhor está aqui. O cara está tentando convencer um anjo vindo de Deus que não vai rolar, porque ele tem alguns problemas. Sabe qual é o problema dele? Ele está sendo limitado pelas circunstâncias. Querido, se Deus te chamou, não olhe para as circunstâncias. Elas podem até querer te limitar. Porém, você vai ter que aprender. Você gosta de escrever? Escreva aí. Vença as limitações impostas pelas circunstâncias. O que ele está dizendo? Minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu. Não tem condições que eu seja quem o senhor está dizendo que eu vou ser. Não tem condições que eu faça o que o senhor está dizendo que eu vou fazer, porque as circunstâncias dizem o contrário. Se nós não vencermos as limitações, vamos ter problema. Só que sabe qual é o problema? É que as limitações costumam ser resolvidas por pessoas. Quando eu sou fraco em alguma área, e Deus tem uma obra para fazer comigo naquela área, e eu sou fraco, mas eu sou o líder, o que Deus faz? Pega alguém que é bom naquilo que eu sou fraco em fazer, e traz para perto de mim. Qual é o grande problema? É que como aquela pessoa se destaca mais uma área que eu sou fraco, louvor, ensino, ação social, uma série de coisas, ou ministração de palavra, eu costumo observar e olhar para essas pessoas que Deus está trazendo para resolver minhas deficiências e achar que essas pessoas me são ameaçadoras. E eu começo a perseguir e tentar derrubar quem Deus colocou do meu lado para me ajudar. Ou seja, eu começo a criar um sistema, certo? Destrutivo, autodestrutivo dentro do meu próprio ministério. Você tem que ser maduro e entender, há limitações impostas pelas circunstâncias. E fique de olho, porque Deus vai mandar pessoas para suprir as nossas deficiências, porque a obra dele precisa andar. Um grande problema hoje, já em menor intensidade, mas enfrentado por grandes líderes, foram não saber lidar com pessoas que se destacariam no seu ministério de uma forma muito mais intensa do que ele mesmo. Esses dias, nesses 3 anos e pouco, eu tenho recebido algumas lições. Veio um pastor para o meu ministério e eu coloquei ele, eu sou itinerante ainda, então eu não tenho tempo de visitar. O que eu fiz? Botei esse camarada para fazer as visitas. Acabava o culto, às vezes eu ia cumprimentar algumas pessoas, ele do meu lado, as pessoas vinham e me diziam: e aí, pastor, tudo certinho? Graça e paz. Eu, graça e paz. Ia para ele e dizia: pastorzão, tá tudo certo amanhã, né? O café é lá em casa. Ó, e quarta-feira, ele não morava lá perto. Ó, quarta-feira, antes de eu vir para o culto, vem para almoçar. Eu olhei. Eu falei, o cara só falou, pastor. E o pastor aqui sou eu. E aí o Espírito Santo falou comigo: está com ciúme de quem eu mandei te ajudar? Estou mesmo. Não tem vergonha de falar. Deixa eu encarar a minha realidade. Ela é dura, mas é minha.
Então, fique atento a essas limitações que as circunstâncias vão tentar te impor, ok? E é nelas que você precisa estar atento, porque Deus vai mandar gente que vai suprir essas limitações, não por sua causa, mas por causa dele mesmo, porque a obra dele não pode parar. Agora, não comece a ver fantasmas nas pessoas que Deus mandou te ajudar e não te assombrar. Entendeu? Posso ouvir um amém? Isso. Então, primeiro, só para se você não escreveu, enfrente sua realidade. Segundo, vença as limitações impostas pelas circunstâncias.